Durante a pesquisa realizada pelos fiscais do Procon de Jataí, entre os dias 4 e 8 desse mês, cerca de 6 supermercados foram visitados. O intuito da pesquisa é mostrar ao consumidor a variação dos preços de um lugar para o outro, como uma espécie de incentivo na realização de compras mais racionais. O objetivo da pesquisa sempre é incentivar o consumidor a pesquisar os preços dos produtos que serão adquiridos. Ainda mais em tempos de crise, isso se faz mais necessário ainda. Então é uma importante arma a favor do consumidor, porque estimula a concorrência e também faz com que os preços caiam. E, sem sombra de dúvidas, dá um melhoramento também na qualidade desses produtos. Então o consumidor tem que pesquisar, é hora de fazer economia e fazer economia com responsabilidade. Você pode ir em 2, 3 supermercados para fazer uma consulta aos preços, fazer uma pesquisa e você com certeza vai levar produtos mais em conta. A surpresa dessa pesquisa foi exatamente a queda se comparado a julho do ano passado. A queda chegou a quase 15%. Segundo o Procon, um dos mais responsáveis por essa diminuição é exatamente o tomate, que teve uma queda registrada de quase 70% se comparada à pesquisa feita em julho desse ano. Houve aí uma deflação em torno de 14%, mas isso é bom deixarmos claro que se deve ao fato de que esses produtos são aqueles tidos como básicos para o consumo de uma pessoa adulta durante um mês. Então são produtos como arroz, feijão, tomate, batata, enfim, produtos básicos mesmo para um ser humano sobreviver durante um mês. Nós tivemos alta em outros produtos, mas vale frisar que o tomate, feijão carioca, batata, acabou puxando esse preço para baixo. Então foram itens que antes estavam com um preço bastante elevado e que agora teve um retrocesso aí no seu valor, porque nós estamos em um período de safra desses produtos e isso acabou que puxando para baixo o valor da cesta básica, dando aí esse percentual de 14%. Contudo, alguns números apresentados na pesquisa também chamaram a atenção pela alta na porcentagem com relação a alguns itens entre os 32 pesquisados. A farinha de mandioca, por exemplo, apresentou uma variação de mais de 115% de um supermercado para outro. O fubá de milho vem em seguida com uma variação de 108%. E até o pão francês entrou na lista com uma variação de mais de 78% de um estabelecimento para outro. Ainda segundo o coordenador executivo do Procon, mesmo com essa alta em alguns itens, fatores específicos contribuíram para a queda no valor da cesta. Exatamente, o fator preponderante é a questão desses preços, né? Esses itens como a batata, o feijão carioca, a farinha de trigo e alguns outros itens que acabou que puxando para baixo o preço da cesta básica. Então é importante salientar isso. E claro, quando o consumo também diminui, a tendência é que esses preços também caiam. Em razão da procura, da demanda. O consumidor, dessa forma, tem um mecanismo importantíssimo, mais uma vez eu repito, que é pesquisar. Nós estamos vivendo em uma situação complicada, de bastante desconfiança das pessoas, as pessoas estão retraindo o seu consumo. Então vale a dica de que, mais importante ainda, é você fazer um consumo cada vez mais responsável. Não deixar de consumir, claro, mas consumir com responsabilidade. É você fazendo a economia e, claro, não deixando que o mercado desaqueça mais ainda do que já está. Mesmo com essa queda, alguns consumidores acreditam que com o atual cenário econômico do país, a cesta básica ainda continua apertando o orçamento mensal das famílias. A atual situação do país ela realmente não é muito boa, né? A gente está passando por uma situação delicada e muito ajuste, arroxo. Eu sou servidor público e até o momento, ainda bem, graças a Deus, ainda não estou passando nenhum tipo de problema em relação à cesta básica. Minha esposa também tem uma pequena empresa, uma microempresa, ela trabalha com a área de estética, nessa área de serviço, ainda tem uma demanda muito boa. Mas eu penso que os preços estão subindo muito e para as pessoas que vivem de salário mínimo e têm uma renda mais baixa, até 2 salários mínimos, realmente está complicado de se viver na situação atual do país. Mesmo com uma queda simbólica, ainda continua apertado para quem precisa, né? Está apertado porque nos últimos anos você tem aí uma inflação de no mínimo 6% ao ano. Esse ano a gente vai chegar no mínimo 10%.
e os salários, o salário mínimo, o salário do servidor público, o salário em geral não acompanha essa demanda da valorização e da inflação em relação aos preços que estão acontecendo aí na cidade, no país em geral. Os preços estão subindo e estão acompanhando a inflação e os nossos salários não acompanham não. E é complicado.